Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal do YouTube. Bem, se temos uma certeza nessa vida é de que um dia morreremos. E você tem medo da morte? A consciência da eternidade nos livra do medo da morte. Paulo, escrevendo aos Romanos 14:8, ele diz que se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. O mundo é cruel, mas nosso alvo deve ser experimentar a existencialidade da eternidade, mesmo que ainda se esteja vivendo dentro das limitações de nosso presente estado de existência. Paulo via a morte de uma maneira vitoriosa. Ele não a buscava, é claro. Preferia adiar sua partida a fim de que a graça em sua vida histórica se tornasse mais útil possível. Enquanto no corpo, ausentes do convívio glorificado no e com o Senhor Jesus. O tabernáculo terrestre, o corpo, casulo, é corruptível, mas o corpo celestial, este sim, é incorruptível. Assim o viver é Cristo e o morrer é lucro, dizia Paulo. Para Paulo era certo que o homem exterior se corrompe. Com o passar do tempo vem a velhice, a canseira, os achaques nas juntas, a perda da visão, da audição, da energia construtivista e a dor da sabedoria de quem sofre não pelo seu próprio futuro, mas pelo daqueles que ama e aqui ficarão. O contraponto é que ele diz que em Cristo o homem interior se renova de dia em dia. Isto para quem considera a leve e momentânea tribulação como algo a não ser comparado com o peso da glória ser revelado em nós. Depois de ir ao terceiro céu, bem depois disso, ele sabia que o que os olhos não viram e o que os ouvidos nunca tinham ouvido, e também aquilo que nunca jamais havia subido como imaginação inspirada pela mais mágica fantasia artística, teológica, filosófica, sinfônica, degustativa, sensorial ou extrasensorial, era o que Deus havia reservado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, disse ele. Não era lícito aos homens referirem somente porque era irreferível. Nem sempre o revelado cabe em palavras. Paulo viajou do caminho da certeza da vida eterna até chegar ao prazer da eternidade. Entendi isso. Essa é uma viagem que poucos cristãos fazem, e é tão raro não porque não se tem certeza da salvação, mas porque a morte é um tabu de dor transacional para a maioria de nós. O que aconteceria ou o que acontecerá na passagem é sempre a questão, mesmo quando não se tem a coragem de confessar. Bem, a passagem, a morte, não terá acontecido enquanto o corpo estiver sofrendo. E o corpo pode sofrer de dor física, mas também da dor do medo. O medo de como é a passagem faz sofrer muito mais que a passagem em si. Mas se de algum modo o espírito está cativo da eternidade como prazer, então a morte, que já perdeu o seu poder de apavorar como dor eterna, perde também sua força como fobia da passagem. É como nascer. Só que não do abrigo do útero para a dor do mundo. É a passagem do terror da corrupção do corpo em todas as suas dimensões para o inesgotável mergulho no amor infinitamente surpreendente do ser de Deus. Minha suposição é que Paulo foi levado para a decapitação com a serenidade feliz dos premiados. Muitos anos antes daquele dia, Pedro havia dormido na prisão da fortaleza Antônia, em Jerusalém, na véspera de sua própria execução. Para quem chegou a ir, mesmo que haja dor física na morte, não é para comparar com o peso da glória que o aguarda. Até a dor se adocica nesse estado. É no mínimo como um cafuné celestial, creio que deve fazer extasiante coceira no cocoruto da alma e no cangote do espírito. Nesse caso, não se tem somente a certeza da salvação, tem-se o êxtase dela. A viagem de fé nessa vida deve poder nos levar ao nível de pacificação que produz essa alegria calma no ser. Afinal, o próprio Deus disse: a morte é vossa, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. A morte não mata mais ninguém, porque ela já morreu na cruz. Ela simplesmente virou um portal dimensional. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor e um abraço. Desse que vos fala, seu amigo e irmão em Cristo, pastor Marinaldo Júnior. Até um próximo vídeo. Fiquem com Deus.